Opa, bom dia! Hoje nós vamos falar em relação ao material da guala, vamos falar em relação às vantagens e desvantagens do trabalho com a guala em comparação às estruturas de aço e ao hormigão convencional que nós utilizamos mais normalmente nas construções, pelo menos na maior parte do mundo. Pronto, em relação à primeira vantagem que nós temos, primeiramente nós temos que saber a problemática que nós estamos a ter agora em relação aos outros materiais, por exemplo, no concreto convencional que nós utilizamos em outros tipos de construção. Nós já vemos que o material é finito e não infinito como nós achávamos anteriormente em relação à roca, à água e tudo mais. Então, em relação às estruturas de aço, nós já vemos que nós temos problemáticas no aço. Agora há pouco já nós vimos as primeiras crises em relação ao aço. E dessa parte surge a vantagem, a extração do material. Por exemplo, nós podemos tirar o material da guadua e voltar a replantar esse material que nós tiramos. E o crescimento desse material está entre 4 a 6 anos para nós retirar ou extrair novamente esse material. Então a primeira vantagem é essa. Então, em relação à segunda vantagem que nós temos, como eu disse, também está relacionado com a primeira, porque quando nós replantamos, já estamos economizando grande parte de outros materiais, por exemplo, da água que nós utilizamos no concreto convencional, do calor que nós utilizamos para criar o aço, as temperaturas tão altas, já não estamos a ter menos gastos estufa, gasto estufa em relação ao dióxido de carbono, e também nós estamos a ter mais economia no gasto energético que nós utilizamos em outros procedimentos como o aço. Em relação à terceira vantagem que nós temos, é o equilíbrio que possui o material em relação à rigidez do material e à elasticidade dele também. E isso em comparação ao aço e ao concreto independentemente, por separado dos dois. Então é um material que nós podemos facilmente complementar com outro material, ele será adicionar outro material com esse para ter uma maior rigidez, se é o que nós estamos procurando, ou uma maior elasticidade, se é o que nós estamos procurando em qualquer caso que for, ou qualquer problema que nós tenhamos no futuro na construção, qualquer construção. Outra das vantagens que nós achamos é a facilidade da construção. Ao ser um material que não possui grande massa no interior dele, então nós temos primeiramente um menor peso e também uma agilidade na construção dele, já que ele vem com uma forma específica e com essa forma já nós trabalhamos. Okay, now we're going to talk you about the two last advantages related to the non-conventional materials. We're going to start with the cost. So if we analyze the price of producing the non-conventional material and the treatment that they need, then the design of the structure, and at the end the construction itself, it will be cheaper with non-conventional materials than considered, for example, of these steps with concrete or steel. And at the end, we must talk to you about the isolation properties that this material have. So we have that non-conventional materials are really good at thermic and acoustic isolation, and this is because non-conventional materials have a lower density, hence reducing or making it difficult the transference of heat and the waves of sound. On the other hand, we have the conventional materials. They have a higher density and they are not good at isolating, but they are good at resistance. So these will be all of the advantages of the non-conventional materials. Okay, in this last part, we're going to talk you about the disadvantages of the non-conventional materials. First of all, we have popularity. So when we think about non-conventional materials, we think about constructions or infrastructure that is related to the rural zones, to ecotourism, or maybe just to history. So we think about them as techniques that were used by our ancestors and that we can use them anymore. And in the other hand, we must consider that we don't have enough engineers that actually knows how to design a structure made of wood or guadua, for example. Then we have durability, because concrete and steel, they are practically eternal in terms of human life, but non-conventional materials, they need at the beginning and in their life cycle permanent or frequent maintenance or treatment related to the weather or insects and plagues. So it's limited. And at the end, we must consider that with non-conventional materials, we must construct in a small scale. Because, for example, with guadua, if we take into account the normative, guadua and bamboo, we can construct a building higher than 2 levels, for example. So we must think in a really limited perspective for the project. So this will be all about the non-conventional materials, about their advantages and disadvantages. I hope you enjoy the video, and we must take into account that there are a lot more, but we must analyze each material by itself. So this is all. Thank you for your attention, and
Goodbye.